Opiniões fortes. O elenco semanal. Boa noite, senhores telespectadores. Mais uma edição de Opiniões Fortes. Na última semana saiu um estudo da Afrosondagem dando conta de vários aspectos sobre a sociedade cabo-verdiana. Por exemplo, 81% dos cabo-verdianos considera que a democracia é o melhor sistema político. Entretanto, 48% considera que a nossa democracia tem pequenos problemas, enquanto 34% considera que a nossa democracia tem grandes problemas. Mas mais grave é que ainda temos cabo-verdianos que consideram que não temos democracia e esses representam 2% da sociedade cabo-verdiana. Um outro aspecto que se sente claramente na sociedade e que veio explicado nesse estudo é que há uma clara bipolarização política. O MPD e o PSV têm ambos 52% de simpatizantes. Também um aspecto é que há uma fraca participação cívica. 56% dos cabo-verdianos não são membros de qualquer associação política ou religiosa, ou seja, mais de metade dos cabo-verdianos. Relativamente à credibilidade das instituições, podemos dizer que 71% acredita no Exército, 69% nos tribunais, 66% no Presidente da República, 60% no Primeiro-Ministro, 60% na Polícia, 58% na Assembleia Nacional, 56% no Executivo Camarário, 55% na CNE, 55% no partido que está atualmente no poder e 51% na oposição. Entretanto, com uma avaliação negativa, estão os vereadores, em que 15% avalia-os negativamente, e também 17% avalia negativamente a polícia, considerando-a mesmo de corrupta. Entretanto, relativamente ao desempenho, 60% aprova o Presidente da República, verificando-se assim um aumento de 8% face ao último estudo que foi feito em 2008. Por outro lado, 68% aprova o Primeiro-Ministro e 53% aprova os Presidentes de Câmara. Relativamente ao nosso Estado de Direito, 81% considera que a Assembleia Nacional deveria garantir que o Primeiro-Ministro explicasse regularmente como gasta o dinheiro dos nossos contribuintes. E neste âmbito, 67% concorda que as finanças deveriam obrigar ao pagamento dos impostos. 54% considera ainda que a oposição deve cooperar com o governo e 58% considera que os presidentes de Câmara deveriam ter um limite de 2 mandatos nessas câmaras. Relativamente à liberdade e garantia, podemos dizer, e isto é um dado importante, 83% defende a liberdade de imprensa e 80% apoia a liberdade de associação. Mas nestes números é preciso referir que então temos 17% da população que não defende a liberdade de imprensa e 20% também não defende a liberdade de associação, um dado que, passados 21 anos sobre a nossa democracia, eu pessoalmente considero que é um valor extremamente elevado. Relativamente ao acesso à informação, 64% dos cabo-verdianos têm acesso via televisão, 37% via rádio, 9% via internet e apenas 5% via os jornais. Relativamente à avaliação do governo, os cabo-verdianos consideram que tem aspectos positivos e negativos. Relativamente aos aspectos positivos, temos a construção de estradas, o combate ao HIV/SIDA, a educação, a saúde, o empoderamento das mulheres e a direção que tem sido dada por este governo à economia. Relativamente aos aspectos negativos, temos a criação do emprego, ou seja, o desemprego, a manutenção dos preços, que considera-se que os preços têm estado a subir de forma muito elevada, o fornecimento de eletricidade, que claramente tem estado a ser um dos calcanhares daqueles deste governo, a redução do crime, uma vez que há um clima de instabilidade e de insegurança vivido por toda a população, e a condição de vida dos pobres, que considera-se que deveria ser melhorada. Resumindo,
Os principais problemas em Cabo Verde são o desemprego, que 62% aponta como sendo o principal problema, o crime, 41%, a falta de eletricidade, 28%, e, relativamente ao rumo do país, 66% considera que o país está na direção certa, enquanto 22% considera que há um rumo errado e, entretanto, 12% não sabem ou não respondem. Como linha de conclusão, gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos deste estudo, nomeadamente o facto de mais de 33% considerar que a democracia ou não existe ou tem graves problemas, ou seja, 1 em cada 3 cabo-verdianos não acredita na nossa democracia. O facto de ainda haverem cabo-verdianos também que consideram que o direito à associação ou o direito à liberdade de imprensa não é um direito fundamental, uma vez que quase 20% tem esta linha de raciocínio, ou seja, em cada 5 cabo-verdianos, 1 não considera esses direitos como direitos fundamentais. Concluindo, uma muito boa noite, senhores telespectadores, e uma excelente Páscoa. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER.